Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique e hoje a gente vai ver mais um pouquinho de operação de tratores agrícolas. A gente está com um trator aqui de grande porte, tá? Trator de 520 cavalos, ele é um pouco diferente dos outros tratores. Esse trator aqui é um trator interculado, vocês estão vendo que ele tem as rodas dianteiras e traseiras do mesmo tamanho, porque ele é 4x4, quer dizer, ele tem tração em 4 rodas tendo 4 eixos, certo? Depois a gente vai falar um pouquinho melhor disso em outras aulas. Nesse caso aqui, quando a gente vira ele dobra no meio, tá? Não são as rodas que viram. Então o trator ele tem um eixo no meio e ele faz isso para poder fazer as curvas. Como a gente já falou um pouquinho antes de fazer qualquer tipo de serviço, de subir no trator, a gente tem que fazer o que a gente chama de manutenção periódica, que é verificar algumas coisas antes de subir no trator, tá? Nesse caso aqui, e em qualquer outro caso de máquinas agrícolas, são 3 coisas básicas que a gente tem que olhar. A água do radiador, o óleo do motor e saber se tem algum problema no trator, dar uma volta nele, ver se não tem nenhum vazamento, alguma coisa assim, pneu furado, alguma coisa que eu não esteja vendo. Nesse caso desse trator a gente tem mais uma coisa para verificar, que é o óleo do hidráulico, que a gente vai ver ali depois, certo? Pessoal, aqui na frente do trator, esse trator aqui tem uma trava, tá? A gente já deixou ela aberta, você vai puxar aqui para poder erguer a parte dianteira dele aqui, certo? Ele é um pouquinho pesado, vocês estão vendo aí. Tá? Beleza? O que eu quero mostrar aqui para vocês? Vocês viram que não é tão fácil. Isso aqui não é uma coisa que o pessoal faz periodicamente, certo? Só estou abrindo para que vocês vejam o tamanho do radiador, tá? O intercooler aqui, o ar-condicionado, como é diferente das outras máquinas. São bem maiores porque a gente tem um trator com uma potência muito grande. O motor é muito potente. Tá? Antes de fechar, eu queria mostrar para vocês aqui uma coisa que a gente não vai ver antes. No caso desse trator aqui, a gente não verifica a água do fluido de arrefecimento com ele fechado, tem que abrir. Se vocês olharem lá em cima, eu vou subir ali para vocês verem, tá? Então, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, estão vendo? Ele é igual a um carro. Estão vendo aí, ó, o nível da água aqui, ó, tá? Em cima não tem nada. Ele é igual a um carro, não é igual outros tratores que a gente tem que abrir e verificar se está cheio. Então, ele tem um reservatório aqui que tem mínimo e máximo igual a um carro. Então, é um trator mais moderno. O sistema de arrefecimento dele, do fluido do radiador, é mais moderno que tratores mais antigos. Eu não preciso ficar verificando isso aqui todo dia, igual aos outros, tá? Mas a gente deve, no caso de uma máquina agrícola, se possível, verificar todo dia. Ok? Eu vou descer aqui então e a gente vai ver o nível de óleo do motor. Voltamos aqui para baixo do trator e agora eu vou mostrar para vocês onde é que a gente olha o nível de óleo do motor. Esse trator aqui é um pouquinho diferente, a gente vai ter que apertar com alguma coisa aqui, não precisa ser achado, qualquer coisa, tá? E aí a gente vai tirar essa tampa, estão vendo? Tá? Ela tem uma cordinha aqui para ficar pendurada e aqui a gente tem nossa tampa do óleo, tá? Então como é que a gente verifica? Se vocês olharem bem aqui, a gente vai ter um nívelzinho aqui, ó, mínimo e máximo, estão vendo aí, ó, tá? Então, nesse caso aqui não é aquelas varetas que a gente precisa ficar limpando, mas o ideal seria limpar a vareta com alguma coisa que não solte tecido, pode ser o dedo ou pode ser aquelas estopas que são de tecido, não de fibra, aquelas que soltam fininho, né? E aí agora vocês conseguem ver melhor aí, ó, o nível mínimo e o nível máximo, estão vendo? Ó? Entre esse e esse, ó. Então o ideal é que ele fique próximo desse do meio aqui, estão vendo? Tá? Então como é que a gente faz agora? A gente coloca ele aqui de novo, tá? Rosqueia ele, para ele poder descer até o final, tira a rosca, tá? Tira e olha, e aí a gente vai verificar. Opa, tá ótimo o óleo aqui, ó, tá? A gente pode ver que esse trator já está com o óleo um pouquinho desgastado, ele não está com a viscosidade mais tão boa, provavelmente já está próximo da troca do óleo, mas se vocês olharem bem na minha mão aqui, vocês conseguem ver que ele ainda está, ó, formando a película, estão vendo? Então ele ainda está bom o óleo, tá? Vamos fechar aqui. Tomar muito cuidado para fechar isso daqui, para não ter problema, né? E aí, vamos fechar a tampinha aqui do lado. Tá? Pronto. Agora a gente vai subir e dar uma olhada como é que funciona esse trator internamente. Pessoal, antes de subir, que eu falei que a gente ia subir, a gente tem que verificar outra coisa. Se está tudo certo,
se não tem nenhum vazamento aparente, se os pneus estão beleza, tá? Tudo certinho aqui, certo? A gente dá uma olhada no trator, passa em volta, dá uma conferida aí, se não tem nenhum parafuso solto, certo? Se não tem nenhum vazamento no chão de óleo, tá? Aqui no meio, né? Falei pra vocês que esse trator tem uma outra coisa a se verificar. Aqui a gente tem o nível de óleo do hidráulico, estão vendo? Tá? Então a gente tem que verificar o nível do óleo do hidráulico também nesse trator. Por quê? Porque esse sistema de câmbio dele aqui é todo no hidráulico, tá? E esse trator aqui, ele tem aqui atrás, que a gente chama de válvulas de controle remoto, que serve para engatar os implementos, tá? Estão vendo aí, ó? Essas são as válvulas de controle remoto, vocês vão ver lá em cima quando a gente subir, tá? Cada uma dessa daqui eu engato duas mangueiras, uma que vai e o fluxo, outra que volta, para a gente poder ter a transformação de energia aqui do trator para o implemento. Então é com isso que a gente faz com que o implemento se mexa, tá? Certo? Aqui a gente tem a barra de tração para fazer a ligação aqui de outras máquinas, certo? E aqui no meio a gente não tá com a capinha aqui, né? Mas aqui a gente tem a minha tomada de potência. No caso desse trator aqui nunca foi utilizado. A gente usa só as válvulas de controle remoto, certo? Como não tem nenhum defeito, não olhamos aí os parafusos, não vimos nada solto, os pneus estão todos cheios, tudo certinho, não tem nenhum óleo. Verificamos o nível do óleo do hidráulico lá. Agora sim a gente vai subir e dar uma olhadinha lá dentro. Pessoal, estamos dentro do trator aqui agora, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que verificar antes de fazer a ligação do trator é se ele está aqui, ó, no freio de estacionamento puxado. Estão vendo o pezinho ali, ó? Tá igual um carro. Esse aqui é igual o carro câmbio automático. Por quê? Porque esse trator é com câmbio automático, tá? Ele não tem marchas. A gente tem esse acelerador dele aí, ó, que é essa partezinha que vocês estão vendo mexer aí, tá? E só a questão de marcha é aqui. Mudamos o câmbio aqui, tá? E aí eu tenho as marchas para trás, tá vendo que apitou? E as marchas para frente, no Fzinho ali, frente e ré, estão vendo? Tá? Então antes de ligar, a gente sempre tem que conferir se tá no freio de estacionamento. E aqui a gente tem uma mensagenzinha, vocês conseguem ler aí, tá? Que é a questão do piloto automático, que eu vou dar o aceite ali quando, tá? Pra gente poder ligar a tela e funcionar. Aqui a gente tem o sistema de GPS, que vai mostrar o que eu tô fazendo. E aqui a gente tem o painel do meu trator, que eu posso regular o que eu quero que apareça aí. Nesse caso a gente tá com a km por hora, velocidade, e a rotação por minuto ali, estão vendo? E aqui embaixo a gente tem a quantidade de combustível e a temperatura da água do radiador, ok? Então, para poder fazer a operação, tá lá no freio de estacionamento, a gente vai só regular o volante aqui para poder ligar ele, tá? A gente vai regular de acordo com o operador, tá? Uma coisa importante que esse trator, apesar de ser câmbio automático, ele tem embreagem, tá? Para que serve essa embreagem? Para fazer ajustes finos. Quando vocês forem operar vocês vão entender, porque quando você tá com o câmbio automático e dá troca de marcha, ele dá um soco. E se eu quero engatar alguma coisa lá atrás, eu preciso de um ajuste fino. Então vamos ligar o trator para vocês verem como é. Certo? Então as luzes do painel acendem. Sempre é importante eu verificar isso aqui, porque são as luzes de segurança. Ele vai me dar algumas informações, tá? Para mim saber se não tem nada errado. Agora a gente já vê que já está marcando ali, ó, a rotação do motor, né? 900 RPM. Okay? Aqui não mudou nada porque a gente não está trabalhando. Tá? Então se eu quisesse andar agora, como é que seria? Eu ia ter que trocar a marcha ali, mas a gente não vai mexer nisso agora, tá? Porque a gente está dentro de um galpão aqui e a gente não quer ter nenhum tipo de acidente. Uma coisa importante que a gente tem é as válvulas de controle remoto, as VCRs. Estão vendo aí? Onde está com o dedo passando aí? São várias, vocês viram que lá atrás tinha várias, né? Elas são divididas por cores para facilitar, então eu sei que o verde aqui é o verde lá atrás que a gente mostrou agora há pouco, tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho agora das configurações que esse trator tem automático diferente dos outros, tá? Então existe a possibilidade de eu regular a rotação nessa alavanquinha aí, ó, tá? E ele trocar de marcha sozinho. Por isso que a gente fala que ele é câmbio automático. Então você regula numa máquina, um implemento, e o trator vai escolher a melhor rotação por minuto para ser mais econômico e andar mais rápido, tá? Então uma das configurações bem interessantes desse trator é esse controle automático de marchas, tá? Outra questão interessante, vocês estão vendo aqui, tem uma pessoa sentada no banco, né? Eu consigo programar o peso da pessoa que está sentada no banco. É um quesito de segurança, por quê? Dois motivos. Primeiro, se o trator chegar a capotar ou acontecer alguma coisa assim, ele vai desligar sozinho. E o segundo, se subir uma criança aqui, o trator não liga,
Estão entendendo? Ou uma pessoa que não seja você, que o peso seja muito diferente da sua, ela também não liga. Isso evita roubo e qualquer tipo de coisa nesse sentido, tá? Estão vendo? Aqui o painel, vocês estão vendo que é muito parecido aqui com qualquer outro tipo de trator, o acabamento, ar-condicionado, tá? A gente tem aí as alças para segurar, um volante, embreagem, freio, né? É muito simples aqui dentro. A única coisa um pouco mais complicada são os ajustes. Esses ajustes, cada máquina tem o seu ajuste e você tem que fazer individualmente para cada um.